Muito boa tarde, bom dia, boa noite aos ilustres administradores aqui presentes. Vamos então aqui, meu povo, a uma aulinha de revisão do conteúdo da avaliação que haverá de ser proposto para vocês daqui a algumas horas, correto? Essa aula, lembrando, ela decorre justamente de uma pequena sequência, né, de aulas que estamos a serem desenvolvidas, justamente no intuito de fazer com que o conteúdo chegue a vocês da melhor forma possível, certo? E nesse sentido, buscando principalmente essa questão relativa à apreensão desse conteúdo, né? E a prática, né, das revisões de prova, que é uma constante dentro da minha experiência, dentro da docência a qual pratico, na nossa instituição há 3 anos e há 5 anos já como professor, é justamente nesse passo de fazer com que vocês tenham um melhor encaminhamento dessas questões, dessas nuances da disciplina. Lembrando, né, aos colegas que vocês terão uma avaliação que irá nortear justamente as seguintes matérias. Primeiro, os princípios, né, que regem o direito trabalhista, as fontes do direito trabalhista, certo? As questões relativas à diferença entre relação de trabalho e relação de emprego, que nós já destacamos, já pontuamos algumas vezes, e além disso, né, fechando aquele trecho, aquela parte que nós vimos sobre os direitos trabalhistas conferidos às mulheres, né, que foi uma matéria que também estudamos um pouco ao longo desse percurso. Digo um pouco porque ainda tem alguma coisa para a gente completar e no segundo semestre nós vamos completar fechando essa parte do direito trabalhista que está dentro do plano da disciplina e já partindo para o direito previdenciário, que na verdade, se nós pensarmos bem, o direito previdenciário ele vai ser apenas um apêndice do direito trabalhista. E nesse sentido, o que eu posso dizer para vocês é que a gente vai continuar estudando o direito do trabalho, junto com o direito previdenciário, até porque são disciplinas ali praticamente gêmeas, certo? Uma pressupõe a outra, uma está relacionada à outra, e sem dúvida alguma muitos dos colegas possuem muitas dúvidas, muitas questões a serem suscitadas, especialmente no tocante a essas últimas reformas, né, da Previdência Social a qual nós tivemos. Então vai ser uma coisa que sem dúvida alguma nós haveremos de estudar e vai dar continuidade ao estudo do direito trabalhista também, certo? Por isso que nós vamos completar, consequentemente, essa ida, esse caminhar da jurisdição trabalhista, certo? Vamos completar, vamos continuar estudando ela sob outra vertente que é, sem dúvida alguma, o direito previdenciário, beleza? Então esse é um ponto a se destacar, a se ponderar dentro da nossa disciplina. Essa videoaula ela vai estar fundamentalmente voltada aos princípios e fontes do direito trabalhista. O fundamento primais dela vai estar justamente nesses pontos. Tá? E creio que ainda hoje eu haverei de encaminhar outra questão que vai tratar fundamentalmente da questão da divisão, né, da diferença entre relação de trabalho, né, e relação de emprego, que é uma coisa que, consequentemente, haverá de ser cobrada na nossa avaliação, né? Poderá ser assim arguída. E foi uma coisa que nós estudamos bastante, na verdade, porque vimos isso pelo menos em 3 aulas, se não me falha a memória, certo? Isso foi estudado, certo? Então, é uma coisa que faz parte da nossa constante e assim ela poderá sim, sem dúvida alguma, ser aqui cobrada, ser assim apresentada, beleza? Então essa é a dinâmica a qual nós propugnamos, a qual apresentamos consequentemente a vocês, certo? Bom, meu povo, sendo assim, vamos lá então, né? Vamos lá aqui verificar quais são os princípios pelos quais nós estudamos, nós pugnamos, né? Nós trabalhamos e dessa forma então vamos aqui fazer as suas devidas colocações, atribuições
e que poderá, consequentemente, cair na avaliação dos colegas. Primeiro princípio, que nós aqui vamos, de fato, estudar, é o seguinte: é o princípio da proteção, que também pode ser chamado de princípio protetor, pode ser chamado de princípio da favorabilidade, pode ser chamado de princípio tutelar, pode ser também ser chamado de princípio tuitivo ou corretor de desigualdades, certo? É um princípio que ele busca primordialmente a proteção do trabalhador, a proteção da relação de trabalho, né, estabelecida. E aqui o propósito, a lógica, e nós tecemos um comentário, uma discussão muitíssimo produtiva em sala de aula, se esse princípio ele não era, digamos assim, tão... não seria necessariamente pró-trabalhador, mas se ele não acabava favorecendo demais a figura do trabalhador, não é? Em detrimento da figura do empregador, certo? Porque, e aí eu concordo plenamente, né? Ante determinados tipos de favores, de benefícios, há consequentemente a possibilidade de alguns abusos, não é? Há essa possibilidade, não tem como se descartar que exista, mas por outro lado, isso não quer dizer que não seja um princípio que deva ser levado em conta, né? Deva ser importante. Inclusive, claro que dentro dessa seara, né, nós vamos ter pessoas que querem de alguma forma se beneficiar, né? E até eu citei para vocês um exemplo da vida real que aconteceu há um bom tempo atrás. Falta inclusive repetir esse exemplo porque ele mostra o quão inclusive é capaz as pessoas, né? Mais uma daquelas narrativas, sem dúvida alguma, bem contumaz do quão o ser humano pode chegar para tentar adquirir algumas coisas, certo? Há uns, acho que 15, 20 anos atrás, ele faz um tempo isso, foi até matéria da revista Veja, tiraram um tópico específico só para falar desse caso, porque até hoje, no dia de hoje, né, por mais que ao longo de todo esse tempo a gente tivesse passado por muita coisa que tenha visto, mas ainda assim causa um espanto, porque ocorreu a situação de um trabalhador ter à sua disposição um seguro de vida no valor de R$10.000. Né? Ele tinha esse seguro, tinha esse valor à sua disposição. Ao que tudo indica, uma pessoa que não ganhava tão mal, certo? Até porque esse seguro dentro da empresa ele não era dado para qualquer trabalhador. Mas ainda assim, eis que um dado dia esse trabalhador perdeu a mão durante o trabalho. Trouxeram e fizeram jus à entrega, né, do seguro de vida a ele, por conta da debilidade permanente, contínua que ele teria, certo? Porque ali não teria mais como recuperar, né? Hoje existem as próteses 3D, não é? Que favorecem bastante e auxiliam muito as pessoas que têm algum tipo de mutilação, mas nessa época ninguém nem pensava nisso, né? Nem se imaginava isso. É uma coisa, a prótese 3D, os aparelhos 3D são, até a própria impressora 3D, não é? São coisas extremamente modernas, inovadoras e contemporâneas, né? Futurísticas. Mas naquele tempo ninguém nem imaginava nisso. No entanto, houve alguns, digamos assim, percalços ao longo desse tempo, que meio que deixaram, inclusive o patrão dele, com a pulguinha ali atrás da orelha. A explicação de como ele perdeu a mão, certo? O fato de, na linha de montagem da fábrica, ele ser o único naquele momento, certo? Tá sozinho. O fato de estar inclusive próximo a uma das engrenagens que aparentemente não causaria esse tipo de lesão. Em suma, ocorreu uma série de elementos aqui que não ficaram tão claros. E aí, né, houve então o chamado mesmo, né, do proprietário para fazer uma investigação da própria polícia
E para surpresa de todos, e aí vem o grande baque, né, do quão o ser humano é astuto, ou pelo menos tenta ser astuto em algumas coisas, descobriu-se que de fato não foi um acidente. Não houve acidente. Ele simplesmente cortou a própria mão para receber o seguro de vida. Ele foi capaz disso. Cortar a própria mão para receber um seguro com esse valor. Né? Com esse valor. Certo? 10 mil reais hoje é um valor alto ainda. Não é todo dia que você tem 10 mil na sua conta. Não é todo dia. É um valor alto, é um valor considerável. Dá inclusive para você começar a pagar aí a entrada de um carro, qual seja o mais simples possível, mas que tenha uma quilometragem boa, que tenha uma garantia de que é um bom veículo, apesar de ser semi-novo. Dá para se fazer um negócio bom com esse valor. Dá para se fazer, dá para se investir, enfim, dá para se fazer algumas coisas, começar algumas coisas com esse valor. Né? Então não é qualquer dinheiro. Né? E ainda assim, é uma questão, né? Mas foi descoberta. Foi descoberta. E assim como essa questão, tem outras. Talvez a pessoa não chegue a esse extremo, tem até coragem, mas não faz. Ou simplesmente pensou, mas nunca fez. Ou não tem coragem de fazer, mas já pensou em fazer. Em suma. Mas isso não quer dizer que eu tenha só esse tipo de trabalhador. Vamos ter essa classe inferior, né? E vamos ter, por outro lado, outros que, aí, de certa forma, dependendo da relação de trabalho, né? Nós já tivemos situações diversas, meu povo. Já tivemos situações de pessoas que, inclusive, assinaram determinados contratos de trabalho, certo? Com a condição de que não receberiam 13º, certo? O empregador praticamente deu o ultimato: olha, se ninguém assinar, muito bem, passa bem, né? Passa em bem, certo? Vou contratar outras pessoas, certo? Porque a minha condição é esta: eu só vou assinar o contrato de trabalho de vocês, e frise, a assinatura do contrato de trabalho aqui seria a assinatura da carteira, se e somente se vocês abrirem mão do 13º salário. Isso já aconteceu. Assim como já aconteceu situações nas quais você tem semi-escravidão, semi-servidão em determinadas relações de trabalho, a pessoa não tem muitos direitos, é tratada literalmente como um bicho. Né? E é justamente para essas situações que o princípio ele acaba sendo evocado. Certo? Porque, de todo caso, o dono do meio de produção, ele tem um domínio maior do que aquele meio de produção pode proporcionar, pode apresentar. Né? Pode, assim, criar. Né? Ele sabe da importância em si a ser assim veiculada, a ser assim apresentada. Ele tem essa ciência. Então, vai ocorrer justamente de termos as mais diversas questões, situações aqui na qual isso pode ser um empecilho. Né? Por isso que esse princípio existe. E assim vamos ter o seguinte, né? Ele parte da premissa de que no direito do trabalho, esse princípio, destina-se à proteção à parte hipossuficiente, que na relação de trabalho é o trabalhador. Ele só tem a sua força de trabalho para oferecer. Não é? E dentro dessa relação, ele tende a ser esse hipossuficiente, de não ter o domínio do meio de produção, de não ter o domínio de como é que aquele meio de produção funciona, qual a sua estrutura, qual a sua conjuntura, qual a sua funcionalidade. E isso só quem tem é o empregador. Por isso que numa relação jurídica, qualquer que seja ela, tem que se pautar num determinado equilíbrio. E nesse caso, o que se busca é justamente esse equilíbrio de forças entre a demanda ou demandas do empregado frente ao trabalho a ser desenvolvido pelo empregador. Tá? Esse é o ponto. No mais, vamos ter o seguinte: estando o trabalhador e o tomador de serviços, aquele que recebe o trabalho em seu benefício concedido
Conceito que inclui o empregador, certo? Isso é uma coisa interessante. Fala empregador, patrão, dono do meio de produção, tomador de serviço, todos são a mesma pessoa. O dono do meio de produção, consequentemente, a pessoa que gerencia o meio de produção, certo? Em posição de clara desigualdade, já que esse último é quem detém o capital e controla o processo produtivo. Deve a aplicação da norma considerar essa fragilidade do obreiro. Porque, de fato, né, dentro dessa relação, o empregador, ele comanda, ele manda, ele domina, ele que tem o capital, ele que investe na empresa. E, inclusive, tem de parte dele propostas de inovação no fornecimento do serviço ou do produto que ele cria dentro da própria fábrica, que ele cria dentro do próprio meio de produção. Então, justamente por isso, ele é uma pessoa, digamos, aquinhoada, ou seja, beneficiada com o capital, com o lucro, certo? Com o trabalho oferecido. É por isso que ele acaba nessa condição de privilegiado. Enquanto que, consequentemente, ao trabalhador, só resta fundamentalmente o oferecimento da força de trabalho e a garantia de que vai receber pelo trabalho desempenhado e desenvolvido. É essa conjuntura, é essa a constituição de tudo aquilo que, de certa forma, se busca. Beleza? Bom, no mais, o que nós poderíamos dizer? Que o trabalhador possui sua vontade restringida, certo? Pois, por ser economicamente mais fraco, não possui o mesmo nível de autonomia que o tomador de serviços, certo? Não possui o mesmo nível de autonomia. De fato, eles não estão em pé de igualdade. Não estão, certo? É a mesma. Aqui a gente poderia até colocar dentro de uma perspectiva assim, digamos, um pouco mais realista, os nossos colegas, né, futuramente ganharão, sem dúvida alguma, uma quantia suficiente de verba, de renda, que lhes possibilite realizar todos os seus sonhos. Certo? Confio, tenho fé que vocês conseguirão isso sem dúvida alguma. Certo? Se chegaram até aqui o 3º ano, certo? É porque vocês têm um destino glorioso pela frente. Pode ter certeza disso. Acreditem, continuem lutando que vocês vão chegar lá. Certo? Infelizmente não os conheço da forma como eu gostaria de conhecê-los, porque eu sou um professor que gosto muito de interagir com as turmas, com os alunos, gosto de conversar, gosto de trocar experiências, gosto de trocar conhecimento. Infelizmente, essa ditadura do Covid-19, né, acabou nos afastando. Tá? Mas, fundo do meu coração, é isso que eu desejo a vocês, pode ter a mais absoluta certeza disso. Então, tomando como referência, você está lá, seja no seu triplex, seja na sua mansão, seja naquela casa bonita, na qual com muita garra, com muito garbo você conseguiu construí-la. E você contrata uma pessoa, né, para trabalhar lá, uma empregada doméstica. Você pode não ser um dono de um meio de produção, mas se você contrata uma pessoa para trabalhar para você, bom, a sua casa, o seu lar, você administra, você gerencia, você é o proprietário, certo? E essa pessoa, ela está trabalhando, está realizando atividades em um lugar no qual você é o proprietário. Você que mantém a casa, você que mantém a residência, você que mantém o apartamento. Então, você tem, consequentemente, um comando, um poder, digamos assim, maior dentro daquele lugar. Certo? Conforme um professor de antropologia e direito do trabalho, certa vez, conversando com a gente, a casa é como se fosse quase que uma espécie de pequeno país, se você pensar bem. Assim como a família, consequentemente, as pessoas que vão compor a casa com você também. Ou você administra bem aquilo, ou aquilo vai à ruína. Né? Então, nesse caso, o que acontece? Você administra a casa. O que a casa produz para você necessariamente? Paz, tranquilidade, conforto, segurança. Não é isso?
E cada vez que você investe na casa, você investe nesse sentido, de melhorar o espaço ali constante, né? E, se for o caso, né, pagar pessoas para fazerem com que esse espaço seja o melhor possível. E uma dessas pessoas é a empregada, é o empregado, da qual você deve, consequentemente, retribuir-lhe conforme a sua necessidade, conforme aquilo que foi, sem dúvida alguma, asseverado e acertado no contrato de trabalho, né? Então, é justamente nesse caso aqui que esse princípio vai incidir, certo? Se mais adiante, isso é até uma falha, né, que eu já inclusive vi na minha família mesmo, pessoas incorrer, né, da necessidade, por exemplo, da assinatura da carteira de trabalho, né? Há pessoas, e aí é um pequeno abuso que de fato também acontece dentro desse princípio, que faz o seguinte, diz, olha, o senhor me paga o que o senhor acha necessário, não precisa assinar minha carteira de trabalho. Isso é a pior falha que se pode fazer. Por quê? Porque vai acontecer o seguinte, vai ter gente, de fato malandra, que vai pensar, e para isso eles pensam maravilhosamente bem. O raciocínio é esse, olha, não assina a carteira, ele vai me pagar uma coisa que ele acha que tem que pagar, e em pouco tempo eu vou na Justiça do Trabalho, digo, consequentemente, que não fui pago devidamente durante o tempo que ali estive, e aí não vai restar outra alternativa, certo? Como quem vai ter que provar o contrário do que eu estou alegando é ele, não eu vou ter que provar nada, porque aí vamos ter a inversão do ônus da prova, que eu já expliquei para vocês, né? Então eu não vou ter que explicar nada, ele que vai ter que se explicar. E como vai constar que eu não assinei contrato nenhum, porque afinal a carteira não foi assinada, isso vai dar a entender ao juiz que ocorreu aqui uma precarização do meu serviço, eu prestei o serviço sem que houvesse o devido amparo aos meus direitos, realizei atividades sem segurança jurídica alguma, já que o contrato de trabalho não foi assinado, né? Não foi assinado, houve um convencionamento, mas esse convencionamento mostrou-se ao longo do tempo irrisório, certo? O trabalhador teve mais prejuízo com essa relação do que com os vencimentos que ganhou ao longo desse tempo, e assim o juiz tende a ser mais favorável para o trabalhador, porque dentro dessa relação, quem teria a obrigação primordial de assinar um contrato de trabalho seria o empregador. Ele não assinou, ele confiou, né? E que a pessoa vai e apronta uma situação como essa, né? E, como eu disse, isso já aconteceu em família, né? Já tive parentes meus que já tiveram essa questão, né? Pelo menos duas vezes, né? E aí é um problema, porque, de uma certa forma, quem vai ter a maior responsabilidade dentro dessa relação de trabalho, de emprego, é o empregador. Se ele não assina, pressupõe que ele deixa livre o caminho para as mais diversas interpretações. E dentro dessas interpretações, se eu tiver uma pessoa que seja malandra o suficiente de querer dizer o contrário, ele pode dizer, se a outra parte não tem como provar. Ah, professor, mas ele poderia dizer que o indivíduo aceitou. De fato. Tá? Só que aí vai ter uma coisa que juridicamente tende a ser até mais visualizada. Sempre aquela coisa, o empregador ele está assegurado dos seus direitos, né? O trabalhador não, o trabalhador sempre fica numa posição de hipossuficiência. E mesmo que ele tenha concordado ou ajustado nesse trabalho, há consequentemente o entendimento de que ele deveria receber mais ou ter mais direitos assegurados, certo? E a justiça consequentemente seria uma forma de reparar essas falhas, uma forma, tá?
Então, é nesse sentido que nós vamos ter essa relação sendo assim apresentada. Certo? É claro que, no sentido contrário, né, aquelas situações que eu falei para vocês, elas podem levar à interpretação de que há necessidade sim de preservação do trabalhador. Tá? Então, por esse prisma, há de se aplicar. Assim como também, meu povo, há de se aplicar esse princípio quando, não poucas as vezes, dentro de uma relação de trabalho, digamos que você tenha muito mais percas do que necessariamente benefício. Tá? Um exemplo que eu poderia dar para vocês. Imagina só os colegas. Vocês trabalham na administração, seja pública ou privada. Né? E você percebe que ao longo do tempo, né, você assinou um contrato de trabalho lá atrás, foi ajustado, foi assinado, certo? Sabe-se que há momentos de crise dentro da empresa, que há necessidade de alguns cortes, né? Só que o que acontece? Cortam seus vencimentos, cortam parte da sua renda e não comunicam nada, não avisam nada, simplesmente cortam, né? Cortam, sem maiores explicações. Dentro dessa relação, nada obsta que a parte do empregador comunique-se, fale. Se ele não fala, ele não deixa nada clareado. Isso pode dar margem à obrigação de se proteger o trabalhador. Porque, no fim das contas, qual o papel do trabalhador? A culpa dele no fato da empresa não estar produzindo, não estar fazendo trabalho como deveria ter sido feito. Como? Né? Como fazer? Como estabelecer? Né? Então, toda essa situação, toda essa conjuntura que tendem a favorecer esse princípio, certo? Aqui, para fins didáticos, antes de passarmos para o outro princípio, que também é um princípio de proteção, frise-se, né, que, nesse caso, é o princípio da proteção, do correção de igualdades, a favorabilidade, tutelar, tuitivo, ele está justamente no sentido de proteger o trabalhador, proteger a figura considerada prejudicada por não ter domínio dos meios de produção, certo? Por não conseguir manusear o mercado de ações, de consumo da forma como o patrão consegue, por não ter ao seu lado um grande capital financeiro, porque o capital que ele recebe, a renda que ele recebe, decorre justamente do trabalho que ele desempenha. Então, tudo isso coloca ele na figura de hipossuficiente e, nesse sentido, cabe o princípio da proteção agir, atuar diretamente para favorecê-lo dentro dessa relação, correto? Então, esse é o ponto a ser destacado nesse princípio. Tá? Mais adiante, nós vamos ter o outro princípio que vai ser assim atribuível, vai ser assim avançado aqui aos nossos colegas, que é o chamado princípio chamado indúbio pro operário ou indúbio pro mísero, né? Frases latinas, né? Indúbio pro operário ou indúbio pro mísero. Bom, indúbio, e aí vamos fazer a tradução literal desse nosso latim. Indúbio quer dizer em dúvida, tá? Pro operário, em dúvida a favor do operário, ou em dúvida a favor do miserável, né? É nesse sentido que nós temos essas frases. Aqui o que vai acontecer? Bom, também é um princípio de proteção, só que vamos ter uma diferença. Aqui, necessariamente falando, do princípio da proteção para esse princípio do indúbio pro operário. Lá na proteção, eu tenho uma visualização mais genérica, na qual é aquela coisa, dentro da relação patrão-empregado, tem uma parte que tende a ser a menos beneficiada, que é justamente a parte do empregado. Ela tende a ser menos beneficiada, porque o empregado ele não domina a logística do mercado, ele não movimenta maiores vultos de ordem financeira, certo? Ele não tem a obrigação, consequentemente, de investir naquela fábrica.
essa obrigação cabe ao proprietário. Ele vende seu meio de trabalho, né? A sua força de trabalho, a sua disposição, é isso que ele vende. Querendo ou não, ele vende seus atributos, é como se ele praticamente ofertasse, né, a si mesmo. Tá? E dentro dessa questão, ele faz uma atividade ou algumas atividades, mas ainda assim ele não coordena o meio de produção como um todo. Ele não coordena. Ele faz parte do meio de produção. Ele realiza uma atividade em nome desse meio de produção, mas ele não integra esse meio de produção, não é o meio de produção. Tá? Então, nesse caso, ante uma relação jurídica estabelecida, né, você vai ter, consequentemente, esse princípio atuando, protegendo, consequentemente, essa relação jurídica empregado e empregador. E vai buscar isso. Agora, no caso do indúbio pró mísero, o indúbio pró operário, nós já vamos ter uma situação bem diferenciada. Não é só a proteção pura e simples, mas é a forma como essa proteção ela se desenvolve, como ela se apura dentro da relação jurídico-trabalhista. Tá? E é isso que nós vamos ver agora, sem dúvida alguma. E assim, pessoal, nós vamos ter essa diferença. De um lado, uma concepção mais genérica, de que se pugna, consequentemente, a priori, claro que isso não vai ser absoluto, certo? Porque, consequentemente, né, dentro dessa relação trabalhista, é exigível que a parte do trabalhador ele também tenha a sua responsabilidade, ele também tem que apresentar documentos e determinados elementares que levem a crer que, de certa forma, ele tem razão, porque, do contrário, se ele não provar o mínimo necessário do seu direito, ele não vai conseguir. Hoje, essas relações elas estão, digamos, um pouco mais, pode-se dizer até seguras, justamente por conta dessas questões. Hoje há um cuidado maior, mas ainda assim busca-se proteger o trabalhador na sua íntegra, né? Os seus direitos assim atribuíveis, assim, vislumbráveis, certo? Bem, nesse sentido, no caso do indúbio pró-operário, o que vai acontecer? Aqui, se porventura, é o princípio que diz que, na dúvida sobre quais seriam os melhores direitos, quais seriam as relações jurídicas que fossem mais, digamos assim, benéficas ao trabalhador, né? Se eu tiver alguma dúvida numa dada situação, pugna-se por aquela que seja mais, digamos assim, favorável às relações jurídico-trabalhistas. E assim cortejando, mais uma vez, o indúbio pró-operário, o princípio da proteção, no qual diz, né, que, se na dúvida, deve-se ir na linha de que seja mais favorável ao trabalhador. E assim você vai ter, havendo uma regra com diversas interpretações possíveis, né, deve o operador do direito adotar aquela que seja mais vantajosa ao trabalhador. Isso está, inclusive, estipulado no artigo 1º da CLT, ou do que restou da CLT. Isso ainda é passível, é plausível, certo? Uma coisa que pode aqui ser colocado como um pequeno exemplo, né, para assim ser visualizado. Digamos que os colegas são professores de determinada instituição de ensino superior. Creio que talvez, inclusive, seja o desejo de alguns dos colegas aqui presentes, né, voltar à instituição na condição de professor, ou quem sabe até trabalhar em outra instituição, não é? Como professores, dentro dos cursos a qual vocês têm a formação direta, né, qual seja o curso de administração. Muitíssimo bem. Então, o que vai ocorrer? O que vai acontecer? Digamos que você, no campo das orientações de trabalhos de TCC, está lá vinculado que você vai receber um quantitativo específico sobre essas orientações. Digamos, porque faz parte, consequentemente, do trabalho, digamos que dentro dessa questão, nós temos uma coisa, que é a seguinte: o curso, digamos que oferta para os orientadores
é um quantitativo de R$ 50 por pessoa orientada, né? O que pressupõe que, se porventura eu tiver 10 pessoas, R$ 50, né? Fazendo aí um cálculozinho rápido, dá em torno de R$ 500, né, ao todo, pelas 10 pessoas. E nesse sentido, a única regulamentação que tem é dizendo que você vai receber um quantitativo, mas não diz quanto. E esse pagamento de R$ 500, enquanto que outros cursos é pagamento diferenciado, né? Muito bem. Então, esse tipo de interpretação aqui, ela é passível de algumas interpretações e reinterpretações, certo? A primeira delas pode ser o seguinte: olha, eu quero continuar recebendo os R$ 500 porque é isso que me foi fornecido desde o meu primeiro momento enquanto professor. Tá? Aí, por outro lado, você vai ter uma tentativa de regulamentação desses valores por parte da instituição, que diz, não, agora vamos padronizar tudo e, ao invés de R$ 50, cada um vai receber 20, né, por orientação. Sem sombra de dúvidas, né, você vai ter aqui uma disparidade absurda. E ainda tem um detalhe dentro desse exemplo que eu posso assim assegurar a vocês. Digamos que esses 20 foi levado em consideração porque o curso mais antigo da instituição, o curso que consequentemente leva o nome da instituição, não é? A qual faz, de certa forma, a instituição ter uma fama maior, paga esse valor. E querem usar esse parâmetro desse outro curso para os demais cursos. Só que aí vamos ter, se vocês ingressarem em juízo, vocês vão sair consequentemente beneficiados. Porque a primeira coisa que vai ser discussível aqui, nesse princípio do indúbio pro operário, é justamente o seguinte: olha, até o presente momento o curso pagava isso, certo? Quiseram padronizar, mas nivelaram por baixo. E nesse sentido, nós estamos tendo mais prejuízos dentro dessa nova interpretação de dispositivos normativos dentro da própria empresa. Então vamos acumular muito mais perca do que benefício, certo? Querem refazer a regra? Muito bem, que refaça. Mas, e aí um critério interessante a ser utilizado, mas aplique essa regra só depois que esses nossos orientandos agora, eles apresentarem o TCC deles, o artigo de conclusão do curso. Aí sim, aplique-se essa nova regra. Mas por enquanto, nós estamos com a garantia de que vamos ganhar R$ 500 ao término. E esse é um direito nosso adquirido desde o começo, desde o primeiro momento que nós aceitamos orientar cada uma dessas pessoas. E agora querem nos prejudicar no decorrer do exercício de um direito nosso. Veja que a lógica não bate, né? Não bate. De jeito nenhum. E aí é uma coisa interessante, porque digamos que isso ocorra num período de pandemia. Nem um período de pandemia é suficientemente válido para sustentar isso. O máximo que talvez ocorra, né, e isso em juízo pode ser convencionado, acertado, vinculado, sem maiores problemas, o juiz, juntamente com a empresa, juntamente com vocês, acordarem para estabelecer momentos, para estabelecer justamente uma forma de como pagar esses valores. Isso é possível, isso é plausível, mas a empresa vai ter que pagar, vai ter que custear. Mais adiante que mudem a regra, né? Mas na dúvida entre a regra nova e a regra anterior é mais benéfica. E aí aplica-se esse princípio do indúbio pro operário, do indúbio pro mísero. Na dúvida de algo que remonta várias interpretações, e nesse caso nós temos várias interpretações.
seja a interpretação da diferença salarial, né, da diferença do vencimento de um curso para outro curso, seja a questão relativa à dúvida se eu adoto a forma anterior de pagamento ou esta nova que quer implementar, e ao mesmo tempo vai se interpretar dentro de um arcabouço de situações nas quais deve se levar em consideração o nível de percas que o trabalhador vai ter, que o professor vai ter. Então tudo isso está em volta dessa questão, em volta desses elementos, desses pormenores, certo? Tudo isso está incluso. Então, ante essa dúvida, o que é mais benéfico é o que deve prevalecer. Eis o princípio do indúbio pro operário ou indúbio pro mísero. Tá? É assim que ele vai estar presente. Tá? Bom, agora nós vamos para um outro princípio. Agora eu peço um devido cuidado para a gente não confundir esses três princípios. Eles são muito parecidos. Princípio da proteção, princípio do indúbio pro mísero, e agora o outro princípio que é bem parecido com esse princípio, que é o chamado princípio. Eita, acabei me perdendo um pouquinho aqui. Só um minutinho. Que é o princípio da norma mais favorável ao trabalhador. Antes de chegar aqui, e inclusive partindo do fato de que o nosso horário aqui, pelo menos dessa primeira aula, ele está correndo um pouquinho rápido, o princípio da proteção do trabalhador pressupõe que há uma necessidade de equilibrar a relação jurídica, e aí nesse sentido busca-se a norma que seja mais favorável à situação do trabalhador, certo? O princípio do indúbio pro mísero, eu vou ter uma regra com diversas interpretações possíveis. Uma regrinha com diversas interpretações possíveis no indúbio pro mísero. Isso é muito importante se ater. Agora, na norma mais favorável, certo? Eu vou ter o seguinte: havendo diversas normas sobre o mesmo tema, tá? Diversas normas sobre o mesmo tema não é a mesma coisa que uma regra com diversas interpretações, certo? Aqui a gente vai interpretar da seguinte forma: uma regra com as mais diversas interpretações, certo? Um exemplo bem, digamos, pontual para a gente compreender o indúbio pro mísero e a diferença dele para a norma mais favorável ao trabalhador. Você vai numa concessionária, tá? E lá tem um veículo seminovo que você gosta muito. Você diz que vai adquiri-lo, né? E aí ocorre que você decide comprá-lo. É um veículo, certo? Um veículo apenas. E nesse caso, aí foi relegado uma propaganda a você na qual disse o seguinte: olha, você pode usar tanto gasolina quanto álcool ou diesel. É um carro extremamente moderno e que tem um viés de sustentabilidade bom, né? Você pode usar, certo? Então você tem essa múltipla escolha, um carro, e aí você verificando o que é mais benéfico para você. Se é mais benéfico usar o diesel, você vai usar o diesel. Se é mais benéfico economicamente a gasolina, que é, pelo menos ao nível do nosso estado, isso não é tão plausível, né? Ainda que tenha baixado muito nos últimos tempos, mas se a gasolina é melhor, você usa a gasolina. Se por outro lado o álcool é melhor, você usa o melhor. Então veja só, da mesma forma que eu tenho uma regra e a possibilidade de escolhas do rumo que eu quero seguir, eu tenho aqui no indúbio pro mísero a mesma coisa, uma regra
e interpretações distintas. Aí o que vai acontecer? Do mesmo jeito que no carro, certo? Aqui no campo das regras do indúbio pro mísero, você vai escolher a norma, o caminho que é mais favorável ao trabalhador. Eu tenho um caminho, necessariamente. Eu tenho uma linha de raciocínio que é uma lei, que é uma regra. Só que a regra é confusa, ela não esclarece tanta coisa. Então eu tenho interpretações diversas. Eu posso escolher qualquer uma. Só que no caso eu tenho que escolher a que seja mais favorável ao trabalhador, dentro daquele exemplo que eu citei para vocês, inclusive. Aqui no caso da norma mais favorável, eu já vou ter uma diferença. Certo? Eu já vou ter uma diferença. E aí vou remontar e primeiramente dizer o seguinte: havendo diversas normas sobre o mesmo tema, então diferente do indúbio pro mísero, aqui eu tenho não uma norma apenas, mas diversas normas sobre a mesma temática, sobre a mesma perspectiva. Então você vai escolher consequentemente que seja mais favorável ao trabalhador. Enquanto o pro mísero é questão de interpretação da norma, eu busco a melhor interpretação possível. No princípio da norma mais favorável, eu vou buscar a norma que melhor se aplica. É diferente. Uma é interpretação, outra é aplicação da norma. O que vai pressupor interpretação é um indúbio pro mísero. O que vai pressupor a aplicabilidade da norma mais favorável é justamente o princípio da norma mais favorável ao trabalhador. Certo? Então é essa a questão assim a ser apresentada, a ser desvencilhada, certo? Aí no caso pode surgir a seguinte questão, não é? Qual seria então a norma mais favorável, né? Já que se fala tanto na norma mais favorável, e aí nós vamos ter 3 teorias a serem assim abordadas, tá? Ainda partindo do exemplo do carro, veja só, você quer construir um Ford. Eu ia cometendo um gafe aqui. Acho que é food truck, não sei, esses veículos que oferecem alimentos, comida e tudo mais, não é? Aliás, eu nem sei se o nome realmente é esse. E, consequentemente, se eu estivesse falando português, estaria 10 vezes mais claro, né, do que inventar um inglês aqui extremamente ignorante. Mas tudo bem, dá para se compreender. Você tem ali 3 possibilidades de caminhões, né? Qual é o que melhor vai se adequar à sua necessidade de investir dessa forma, de construir esse empreendimento? É diferente, né? No outro caso, eu tenho um veículo e formas de usar esse veículo. Nesse caso, eu vou ter um propósito, né? Vou ter 3 veículos e, a depender do que eu escolho, eu vou escolher aquele que seja mais favorável ao meu empreendimento, né? É a mesma coisa, diversas normas jurídicas e qual é a que melhor se adequa, né? Que melhor se apresenta, né? Então, conceitualmente é isso, tá? A norma mais favorável. A avaliação de vocês, minha gente, eu já vou logo adiantando, ela está cheia dessas questões. Não estão tão complexas, não estão tão aturdidas para serem respondidas, ela vai muito nessa linha conceitual. Então, se vocês tiverem conceitos em mãos, vocês conseguirão responder as questões objetivas de forma bem clara, bem direta. Tá? Isso eu posso lhes garantir. Certo? Bom, nesse sentido, vamos ter, veja só, 3 teorias, né, de busca da melhor forma, da melhor norma. Primeira teoria da acumulação atomista, parte da premissa de que devem ser pensadas apenas as regras mais favoráveis ao trabalhador em cada conjunto normativo. Em cada regra, em cada lei, aquilo que é mais favorável. Na lei, uma hipótese mesmo. Na lei 4.015 é mais favorável ao salário dele. Na 3.050 é mais favorável às férias. Na 4.078 é mais favorável às jornadas de trabalho. Então você vai fazendo uma peneira, digamos assim, né, de dispositivos que sejam mais favoráveis e o que cair é excesso, o que ficar é o que vai ser benéfico, né? Esse é o primeiro ponto. Teoria do conglobamento, né? Cheguei acho a falar alguma coisa disso, bem no começo do ano.
deve-se considerar o conjunto de normas por inteiro, com todas as suas vantagens e desvantagens. Então não é só uma norma aqui, outra norma aqui, é a norma por completo, tá? Deve ser levado em conta. E por fim, a teoria do conglobamento mitigado, o Instituto da teoria de incidibilidade dos institutos, né? Cada matéria deve ser aproveitada em seu conjunto, mas é possível que matérias diferentes possam ser extraídas de cada um dos instrumentos normativos. Aqui é uma tentativa de fundir uma coisa com a outra. Eu vou buscar o que é mais favorável, mas ao mesmo tempo eu busco um conjunto como um todo, né? Pego aquelas regras, formo dentro de uma regra só as mais favoráveis, mas eu não posso deixar de lado outras questões que, consequentemente, poderão ser apresentadas aqui, né? Então, primeiro ponto, pego as normas mais favoráveis, no segundo ponto, analiso as leis como um todo, e no terceiro ponto, vou buscar o que é a norma mais favorável, mas não deixando de levar em consideração que para chegar nessas normas mais favoráveis, eu preciso, obrigatoriamente, do quê? Eu preciso conhecer a lei como um todo. Tá? Bom, pessoal, chegamos aqui ao fim desse primeiro vídeo. Eu vou em breve encaminhar o outro para terminar e concluir essa nossa revisão de prova, tá? E dessa forma, então, vocês estarão plenamente amparados. Vou encaminhar pelo Classroom, esse vídeo já adianto isso, e dessa forma, de hoje até sexta-feira, vou estar à disposição de vocês para a realização dessas avaliações, correto? Um grande abraço a todos e aguardem até o próximo vídeo, beleza? Até mais!